Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de 1 a 4, o texto diz assim: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Amém? Nós vamos voltar a esse texto ainda, mas hoje eu quero focalizar a nossa reflexão, nossa atenção, nossas emoções, nossa vontade, nas atitudes que Paulo toma em meio a essa situação, saindo de Atenas, onde você deve se lembrar, ele fez aquele discurso lá na colina de Marte, para aqueles homens que estavam interessados em saber, afinal de contas, do que ele falava, e foi para Corinto, e você deve se lembrar, está sozinho ainda. Silas e Timóteo haviam ficado na região da Macedônia, Paulo está sozinho fazendo esse trabalho. As cidades mais importantes, aonde Paulo teve seu ministério mais prolongado, foram Corinto, onde ele chegou agora, e Éfeso, onde ele ainda vai chegar mais adiante, na terceira viagem missionária de fato. Mas o que nós queremos utilizar para nos conduzir aqui nessa manhã é pensar a respeito das mudanças a que o Evangelho nos conduz. Eu me lembro que C.S. Lewis escreveu em algum lugar que as questões que começam com C, a gente não consegue fazer nada com elas. Nós as utilizamos geralmente para tentar compreender ou apenas para expressar frustração quando as situações não são aquelas que nós gostaríamos que fosse. Então você começa a raciocinar em termos de ser. Se eu tivesse casado mais cedo, se eu tivesse casado mais tarde, se eu tivesse tido filhos mais cedo, se eu tivesse tido filhos mais tarde, se eu não tivesse tido filhos, se eu não tivesse me casado, se eu tivesse escolhido aquela profissão ao invés desta, se eu tivesse estado naquela igreja e não na outra, se eu tivesse me separado lá atrás, antes de ser crente. C. Você não faz nada com isso. Você não tem absolutamente nada com que responder a uma pergunta dessa, com qualquer conteúdo que seja válido, que seja real, que corresponda à realidade. Quando nós fazemos isso, na verdade, nós estamos questionando a providência de Deus. Você achando que Deus não conduziu bem as coisas. Quando o que você deveria achar, na verdade, é que, muito provavelmente, você não respondeu bem a coisas que você aprendeu na palavra de Deus. E, além disso, você deve considerar que Deus está fazendo coisas que nós não conseguimos enxergar. Essa semana eu vi alguém postando na mídia aí um daqueles textos que eu não sei como crentes conseguem postar. Sabe aquele tipo de que eu quero que continue a fé que me conduz, a paz que me faz dormir, a confiança que me ajuda a prosseguir. Quando você olha para esses homens e mulheres na Bíblia, você vai ver que em muitos momentos eles têm dúvidas. Crentes têm dúvidas, eles não têm dúvidas que mudem a sua fé, eles não têm dúvidas a respeito de quem Deus realmente é, até porque quando você é convertido, aquilo que você já tinha antes da conversão, ou seja, aquilo que todo ser humano tem lá no fundo, porque todo ser humano anseia por Deus, quando ele busca isso, em qualquer outra área está ansiando por Deus, quando os jovens, os adolescentes se voltam para as aventuras que eles gostam de fazer, os esportes radicais, para o sexo oposto, quando essas coisas começam a ebulir na nossa juventude, são expressões do nosso desejo maior pela satisfação que nunca vai acontecer plenamente aqui. Quando você se converte, isso então fica ainda mais nítido, mesmo quando você tem dúvidas. Então nós nunca temos dúvidas a respeito de quem realmente Deus é, e de que nós podemos confiar nele, e de que a palavra dele é verdadeira. Mas você tem dúvidas emocionais ao longo do caminho. Você não sabe se devia estar aqui ou ali. Você fica questionando, será que eu ouvi bem a voz de Deus? Os apóstolos passaram por isso.
Mas à medida que você conhece mais Deus, à medida que você compreende a palavra dele, e compreender a palavra dele, irmão, não é preciso um curso de teologia para fazer isso, não é preciso ler a palavra dele, em primeiro lugar, e depois ter acesso a boa pregação. Quando você não tem acesso a boa pregação, ainda assim, um crente dependente, um crente honesto, que estuda a palavra de Deus, vai ter ainda a direção do Espírito Santo. Mas se você então tem boa pregação, exposição da palavra, então você vai conhecer Deus, a menos que você queira ignorar isso. Mas você tem disponível lá para você, está disponível para você. Então quando você vai conhecendo Deus, você vai amadurecendo nessas coisas e vai vendo que Deus nunca anda pelo caminho errado. Nós é que não compreendemos o que Ele está fazendo em um determinado momento ou deixamos de lado alguma coisa que Ele nos ensinou na sua palavra. Você olha para os apóstolos, quando você olha para os profetas no Antigo Testamento, quando você olha para os crentes através da história, você vai ver que todos esses homens e mulheres que fizeram a obra de Deus e confiaram em Deus, todos eles tiveram momentos de dúvida, tiveram momentos de se perguntar se eles ouviram realmente o que Deus queria. Em alguns momentos eles começaram a pensar se eles não estavam fraquejando na fé. E em muitos momentos eles ficaram cegos com relação à situação na qual eles estavam inseridos. Mas eles, à medida que amadureciam, podiam afirmar com maior vigor: Deus está me conduzindo. Então vejamos como Paulo é conduzido através de mudanças que ocorrem, algumas que dependem dele e outras que não dependem dele. E é assim que a minha vida e a sua vida será. E depois vamos ver como a gente aplica isso à nossa realidade, porque eu temo que quando você olhe para esses versos que nós lemos aqui, você não veja absolutamente nenhuma ligação com o seu casamento, com a sua família, com o seu trabalho, com o testemunho que você dá no local onde você mora ou no local onde você trabalha. Talvez você só pense que isso aqui se aplique se você se tornar missionário e for para uma outra cidade ou um outro país. Aí sim você vai estar enquadrado aqui. Mas a essa altura eu espero que pelo menos muitos aqui já tenham compreendido que Deus não escreve textos tão obtusos assim. Deus não coloca na palavra dele um texto que está aqui, olha, isso aqui só serve para a situação. Se um dia você sair daqui e for para um outro lugar e estiver sozinho lá para pregar o Evangelho, e por acaso você encontrar mais 2 cristãos ali que possam te ajudar, e se também você puder se manter, se sustentar, tendo o mesmo trabalho que eles têm, aí, então, você vai aplicar os princípios aqui. Eu espero que você já tenha passado dessa fase, para saber que Deus é muito mais sábio, bondoso, gracioso do que isso, de modo que os princípios aqui são para você aplicar à paternidade, ao casamento, à evangelização, à vida profissional, porque, na verdade, tudo é uma coisa só. Eu tenho um problema com relação a coisas muito específicas, quando a gente especifica demais. Não que essas coisas não sejam úteis. Por exemplo, você pode ter um simpósio para profissionais cristãos, você pode ter um encontro de casais, como eu mesmo falo a encontro de casais. Agora, no início do mês que vem, eu vou estar falando para uma equipe que faz os encontros de casais. E você tem congressos de adolescentes e congressos de jovens, isso não está errado, mas se você observar em todos esses eventos onde a condução, onde a filosofia, onde o pensamento é realmente bíblico, as respostas não vão ser muito diferentes umas das outras, seja para o adolescente, seja para o casal, seja para aquele que está querendo evangelizar, seja para o profissional. As respostas não serão muito diferentes sobre o que fazer, ou em que bases atuar, elas serão sempre as da Bíblia e não serão muito diversificadas, não. O princípio que você utiliza para entregar um folheto é o mesmo princípio que você utiliza para orar pelo seu casamento, para orar pelo seu futuro casamento, para orar pelo filho que vai nascer. Ou você olha tudo isso da perspectiva da eternidade, de que isso aqui que se apresenta diante dos seus olhos não é a realidade, de que isso é uma fachada e que você precisa interpretar tudo fora de você e dentro de você, inclusive pela Escritura, ou então você vai se perder completamente. Você tentar resolver um troço aqui, não, isso aprendi ali que para eu ter um casamento feliz, eu tenho que usar os 10 passos para construir o lar feliz. Aí você vai lá, um livro onde se tirou da psicologia, da sociologia, do senso comum, algumas dicas que às vezes vão ser bíblicas e às vezes vão ser contrárias à Bíblia.
E a gente se deixa enganar muito facilmente. Aí você vai comprar um livro sobre criação de filhos, né? As grávidas de primeira vez, então, têm esse costume. Querem ler tudo a respeito. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso. É interessante que se leia, mas você está lendo da perspectiva da eternidade. Vai nascer um pecador que eu preciso criar diante do Deus eterno que um dia vai julgar essa pessoa que está nascendo agora na minha família. Que essa pessoa já nasce debaixo da maldição de Deus, mesmo quando a aliança está sobre ela, até que ela confesse Jesus como Salvador. Então, Jesus absorve, por assim dizer, aquela maldição e ela se torna uma pessoa realmente abençoada. Que a pessoa com quem você está para se casar é uma pessoa pecadora. Que o lar de vocês vai lutar sempre com a realidade do pecado. Você olha da perspectiva da eternidade. Que se você casar com alguém que não é cristão e essa pessoa morrer no meio da noite, você vai para um lugar e ela vai para o outro. Você vai conviver bem com isso, você vai ser cínico, vai viver uma vida de completa e constante tristeza, sob essa perspectiva. E ontem mesmo conversava com um amigo que me dizia que uma família toda crente, toda cristã, um dia um ônibus bateu no carro dele, e você sabe como é que são essas empresas, às vezes não querem pagar e dão um jeito para lá, e acabaram não pagando o prejuízo dele. O que esse homem crente, pai de família crente, membro de igreja fazia? Ele pegava o ônibus daquela empresa, ia lá para o último banco, quando o ônibus estava mais ou menos vazio, pegava uma faca que ele conduzia e rasgava os bancos daquilo, dando prejuízo para tirar o prejuízo. Às vezes agimos assim. Talvez você não chegue a esse ponto, mas o raciocínio é esse, não tem certa lógica. É uma questão de justiça. Eu roubo o patrão porque, afinal de contas, ele rouba. Eu roubo o governo porque o governo rouba. Nos afastando do exemplo de Jesus, quando o injustiçado não cometeu injustiça, falsamente acusado não acusou falsamente, violentado fisicamente não usou do mesmo expediente. Nossa perspectiva é da eternidade. Vamos ver o que aconteceu com Paulo aqui. Primeiro ele deixa Atenas, onde você viu, por alguma razão que Lucas não explica. Algumas pessoas lá se converteram depois daquele discurso, mas não é dito que nenhuma igreja é deixada formada ali. Ele vai para Corinto, uma grande cidade, tão grande quanto Atenas, e uma cidade, os irmãos já conhecem Corinto melhor, não é? Uma cidade que ficava no istmo ali, da passagem da Grécia continental para aquela península que se chama, que na época pelo menos se chamava, e ainda hoje, o Polipeneso, e ali entre dois portos, muito trânsito, muita gente, de muitos lugares, é uma cidade em efervescência. É uma cidade com gente de diversas formações, e é uma cidade com uma fama moral e imoral. Tanto que você sabe que o termo corintianizar significava viver de forma imoral. Nessa cidade, Paulo chega sozinho. Ali, então, ele encontra Priscila e Áquila. Começa a trabalhar com eles e continua fazendo o que ele sempre fazia, para a sinagoga pregar aos judeus e aos tementes a Deus, argumentando sobre Cristo ser o Jesus que foi crucificado em Jerusalém. Então, a Bíblia não diz por que ele deixou Atenas e por que ele foi para Corinto. Talvez porque ele achasse que ali seria um ótimo lugar para o Evangelho se expandir, tanto para o norte, na Grécia, como para dentro da própria península, como para leste e oeste também, através dos muitos navios que chegavam de um lado para o outro. Você deve se lembrar que, às vezes, uma pequena embarcação era deslocada de um porto até o outro, através de uma estrada com trilhos, com uma espécie de trilhos assim. Então, o trânsito era muito grande e pessoas que se convertessem ali iam continuar pregando o Evangelho. É interessante que, nas Escrituras, para pregar o Evangelho, você precisa ser crente.
Não precisa fazer curso disso ou curso daquilo. Você aprende o Evangelho, você prega o Evangelho. As pessoas que você viu saírem lá depois de Jerusalém, depois da morte de Estevão, eram maiormente homens e mulheres comuns que foram ouvir o Evangelho e saíram e começaram a pregar o Evangelho. Eles aprenderam a confiar no Evangelho. Por isso Paulo vai escrever mais tarde que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é o meu poder de persuasão, nem o seu. Você prega o Evangelho. Por isso que dizemos, os missionários são pessoas comuns da igreja. Eles podem, às vezes, ter um preparo mais específico com a experiência de quem já trabalha num determinado campo, mas se eles esquecerem de confiar no Evangelho, vão fracassar. Talvez eles consigam adeptos para o seu grupo, mas não convertidos. E conversão é obra do Espírito Santo quando você prega o Evangelho. Então, talvez por isso Paulo tenha ido para ali. Quando ele chega lá, uma coisa acontece fora do controle dele, um encorajamento, porque ele está sozinho, agora ele não está mais sozinho. Tem um casal que foi parar ali através de uma situação ruim. Eles foram expulsos de Roma, eles eram judeus. E lá pelo final da década de 50 do primeiro século, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma, ou pelo menos tentou fazer isso. Muitos deles deixaram a cidade. Muito provavelmente, segundo nos diz um historiador chamado Suetônio, porque havia uma confusão constante, repetida, entre judeus e cristãos, por causa de um sujeito chamado Crestos, que provavelmente é uma anotação errada do nome Cristo. Então, talvez, em Roma, onde uma igreja se formou, e não começou com nenhum apóstolo lá, começou com aqueles crentes que saíram de Jerusalém e foram para Roma, e lá começaram uma igreja, os judeus fizeram ali o mesmo que faziam com Paulo. Começou uma confusão que se repetiu tantas vezes na capital do império que o imperador mandou todo mundo sair de lá. Judeus e cristãos, para fora de Roma. Depois eles foram voltando, mas aqui esse acontecimento levou Priscila e Áquila para Corinto. Então você imagina, Priscila e Áquila estavam sofrendo uma situação. Não é bom você ser expulso da sua casa. Você já imaginou isso? Que alguém pudesse e fizesse isso e terminasse, olha, todos vocês fora da cidade, se vocês estiverem aqui, dentro de 2 dias, todos serão mortos. E aí você tem que pegar suas coisas e sair. Eles tiveram que passar por isso. Porque você imagina que eles estavam pensando ali. Mas o Evangelho, porque por tudo que Lucas diz aqui, Áquila e Priscila já eram cristãos aqui, senão ele teria narrado a conversão deles, como fez em outros casos. Eles saíram de Roma e foram para Corinto, deixando para trás muitas coisas, certamente. Pelo que se diz a respeito deles, em Romanos, na primeira carta aos Coríntios, numa das cartas de Paulo a Timóteo, eles eram pessoas abastadas, cuja casa era suficientemente grande e com logística para ter uma igreja. Uma igreja funcionava na casa deles. Não aqui em Corinto, nesse momento. Nesse momento, uma igreja é iniciada em Corinto, juntamente com Áquila, Priscila e Paulo. Então, esse homem e essa mulher que tinham certos recursos, tiveram que deixar muita coisa para trás e vieram para Corinto. Isso não é bom, mas isso é a providência divina. Quando eles chegam em Corinto, Paulo está chegando em Corinto, e Paulo os encontra, e Paulo é encorajado. Para Paulo é uma coisa boa. Que bom que vocês estão aqui. Como vocês vieram parar aqui? Fomos expulsos de casa. Por causa do Evangelho. Você observa, você enxerga da perspectiva da eternidade, porque se isso acontece, então você sabe que Deus está conduzindo a sua vida. A menos que você tenha esquecido aquilo que Pedro ensina na sua epístola. Se vocês tiverem que ser perseguidos, sejam perseguidos como cristãos, mas ninguém seja perseguido como bandido, salteador, desordeiro, criminoso. Porque se você faz alguma coisa errada e é expulso da sua casa, expulso da sua cidade, isso não tem a ver com o Evangelho, isso tem a ver com o seu pecado. Aí você vai ficar cair em toda a série de dúvidas. Desnecessariamente, porque você sabe o que está acontecendo. Por que você foi expulso de casa? Porque foi expulso da sua cidade? Porque eu cometi um crime, estou saindo fugido de lá, tive que correr de lá. Então a única coisa que resta a você é arrependimento. Mas não era o caso deles. Se você anda na presença de Deus, e não estamos falando aqui de perfeição, observe isso, mas você anda na presença de Deus, você busca o Senhor, você busca viver o padrão bíblico, e essas coisas acontecem como aconteceu com eles, então você sabe, Deus está conduzindo a minha vida. Deus me impediu de ficar aqui e me colocou para lá. Não é dito que eles receberam nenhuma visão de Deus, vão para Corinto, onde lá vos será dito o que fazer. Não tem isso.
Tomam uma decisão e Deus está conduzindo isso, mesmo quando eles não sabem, mas eles andam na presença de Deus. Então aqui você vê que essas mudanças às quais o Evangelho nos leva, elas têm sempre uma dupla influência, a providência de Deus que não depende de você, e a sua atitude dentro dessa providência que depende de você. Você foi expulso de lá por quê? Porque eu sou crente. Estava dando testemunho de Jesus. Muito bem. Você foi expulso de lá por quê? Porque eu estou errando. Você foi posto para fora do emprego por quê? Porque eu sou mau profissional. Não, é porque eu sou crente. Evidentemente, algum crente mau profissional pode sair expulso de um emprego, né? Dizendo que foi por causa de ser crente. Na verdade, ele pode ser crente, mas olha só, a atitude dele era essa, era aquela. Ele não era um bom profissional, não era honesto no que fazia. Não estamos falando desse tipo de pessoa. De qualquer modo, irmãos, você tem sempre duas influências acontecendo nessas mudanças a que o Evangelho leva você. Algumas delas dependem das suas atitudes, mas isso que depende da sua atitude está embutido dentro daquilo que não depende da sua atitude, nem você sabe direito aonde vai conduzir você. Então, Paulo chega em Corinto, uma cidade grande, 200 mil habitantes na época, talvez um pouco desanimado, ele não pôde ficar em Atenas, ele está sozinho, mas vai para aquela cidade fazer o mesmo trabalho que ele tem que fazer. Quando ele chega lá, ele encontra um casal que o encoraja e o anima, porque agora ele não está mais sozinho. Só que esse casal saiu de Roma porque foram expulsos de lá por causa da sua fé. Agora, Paulo está em Corinto com esse casal. Ele não alterou a sua missão, o seu trabalho. Bem, talvez Deus não queira mais que eu pregue o Evangelho, porque como eu vou pregar o Evangelho e ao mesmo tempo me sustentar? Quando eu estava em Filipos, aquela igreja muito amada, me ajudava bastante. Mesmo em Tessalônica, apesar de eu não ter podido ficar lá muito tempo, aqueles crentes eram uma igreja. Aqui não tem igreja, eu estou sozinho e não tenho ajuda de ninguém, e Timóteo e Silas não vieram, e agora como eu vou fazer? Ele não tem essa questão, não. Ele sabe a missão. Então aqui entra um outro elemento que precisa estar na nossa mente. Primeiro, você vive a vida e deve aprender a viver a vida da perspectiva da eternidade. Segunda coisa é que nós precisamos alterar o nosso padrão de pensamento do que é a nossa vida para um padrão de pensamento que inclua a palavra missão. Muito falada, muito usada, muito cantada e pouco compreendida. Cada um de vocês que está aqui me ouvindo nessa manhã está dentro da missão de Deus. Você não está nessa igreja porque isso aqui é um grupinho legal, você gosta das pessoas, e aqui você já se acostumou, talvez. Você está aqui por causa da missão que Deus tem para você aqui. E no dia que Deus não quiser mais você em missão aqui, que Ele leve você então para outro lugar onde Ele queira. Acabou de levar uma irmã nossa para o outro lado do Atlântico. Ou do Pacífico, dependendo de que rota você tomar. É a ideia de missão. Eu não estou lá porque aquele grupo é legal, porque aquelas pessoas eu tenho afinidade com elas. Isso está incluído, isso certamente acontece. Aliás, isso deve acontecer. Mas cada um de nós precisa aumentar em muito nossa concepção de missão. Nós temos isso. Paulo está numa missão, Priscila e Áquila estão numa missão aqui nesta terra. A missão que Jesus deu a todo crente de pregar o Evangelho. Por isso eles olham para a eternidade, eles não olham para agora. Fixam a atenção na eternidade, não agora, senão nós ficamos presos aqui agora. Um evangelho da prosperidade, que como eu digo, não é evangelho de forma alguma, só é possível quando crentes ou ditos crentes começam a olhar para cá como se isso aqui fosse o fim da linha. Vamos aproveitar o máximo aqui. A vida é curta. Nós só temos essa vida. Eu quero criar filhos, eu quero ter netos, eu quero me casar, eu quero ter uma carreira, eu quero, enfim, eu quero cumprir coisas, eu quero aproveitar, eu quero viver essas experiências todas. Enquanto você está fazendo isso, coisas que podem ser arrancadas de você de um momento para o outro, podem ser tiradas de você, você não tem nenhum controle sobre isso, você está vivendo com os olhos aqui. É por isso que muita gente procura essas igrejas, elas estão cheias por aí. Eu vou resolver meu problema, eu não vou ter mais incômodo, eu agora vou ter dinheiro para viver tranquilamente. Deus não quer que eu sofra. Pare de sofrer. Mas Priscila e Áquila foram expulsos da sua casa. Um monte de cristãos está pagando com a vida agora a mesma fé que nós acabamos de cantar. Deus está administrando mal o mundo?
Evangelho da prosperidade e outros tipos desses falsos evangelhos só podem crescer e se manter em comunidades onde as pessoas estão pensando aqui. Elas não olham para a perspectiva da eternidade. Elas não pensam no trono branco, lá de Apocalipse. Irmãos, todas as pessoas estarão diante daquele trono. As pessoas serão julgadas. E aquele cujo nome não for achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. A figura do lago de fogo é suficientemente boa para nos deixar apavorados com o destino eterno, com o que significa a eternidade debaixo da ira de Deus. E, no entanto, muita gente louca está transformando as Escrituras num evangelho voltado somente para quê? Porque não tem interesse nenhum realmente no que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque não está pensando a partir do ponto de vista de uma perspectiva eterna. Tais pessoas não desenvolvem senso de missão. Eu vou para aquela igreja porque aquela igreja me dá condições de ter uma vida tranquila. E essas igrejas, os irmãos já devem ter visto isso por aí, elas mesmas fazem sua propaganda desse jeito. Você não viu mais de um entrevistando? Ah, você estava na igreja tal, na igreja X, na igreja Y. Aí quando você veio para essa igreja, a sua vida mudou. A nossa igreja muda a sua vida. Essa é a falsa ideia, essa é a mentira. Porque não há perspectiva eterna e não há senso de missão. Então, quando Paulo chega em Corinto, mesmo nessas circunstâncias, ele está debaixo de uma missão. Ele tem tarefa, ele tem trabalho, ele sabe o que ele está fazendo, está pregando o Evangelho. Você pode não ser missionário profissional, permito usar essa expressão para distinguir aquela pessoa que está trabalhando somente, que sabe que ela vai para pregar o Evangelho. Mesmo quando ela se utiliza de uma profissão para entrar num lugar onde você não pode entrar como missionário, mas lá para pregar o Evangelho. Então você não é esse tipo de pessoa. Você não chegou aqui e disse, Deus está me mandando para tal lugar. Você tem missão, você é missionário, você tem comando. Aquilo que lá no final de Mateus é chamado de a grande comissão. Jesus comissionou sua igreja, que significa que ele delegou a ela, deu ordem e deu autoridade para cada crente, inclusive os mais novos, pregarem o Evangelho. Nós temos ordem, nós temos capacidade, nós temos tarefa. É isso que nós somos. Nós esquecemos disso, então nós vamos ficar muito confusos quando as coisas não andarem do jeito que a gente gostaria que ela andasse. Quando Paulo chega em Corinto, ele é encorajado, mas ele veio para fazer o mesmo que ele fez em Atenas quando estava sozinho. Foi para a sinagoga pregar o Evangelho para os judeus, pregou para os tementes a Deus e depois para os gentios, lá na praça do mercado. Agora ele chega em Corinto, o que é que ele vai fazer? Ele vai para a sinagoga pregar os judeus, ele vai pregar os tementes a Deus e depois ele vai pregar os gentios. Trabalho é o mesmo. A única coisa que está acontecendo aqui, a única mudança que ele é obrigado agora, é que ele precisa sustentar. Então, quando Paulo começa a fazer tendas, Paulo não está fazendo tenda como estratégia missionária. Paulo está fazendo tendas aqui, como a gente costuma dizer, primeiro porque ele fazia literalmente. Esse é o trabalho dele. Basicamente, o texto, a expressão significa que eles manipulavam couro pronto, né, para fazer pequenas tendas que ele mesmo talvez usasse em muitas de suas viagens. A expressão acabou sendo sinônimo de você ter que trabalhar para se sustentar. É exatamente isso que Paulo está fazendo. Ele faz tendas porque senão ele morre de fome. Se ele morrer de fome, ele não pode pregar o Evangelho. Você entendeu? Ele está se sustentando porque o objetivo é pregar o Evangelho. Ele não está fazendo tenda porque a igreja não pode sustentá-lo. Ele está fazendo tendas porque senão ele morre de fome e não consegue pregar o Evangelho. Aí o que acontece é que ele utiliza uma parte do tempo para tirar o seu sustento para ele e para o casal que está com ele, ou com quem ele está. Mas no sábado ele está na sinagoga, falando para os judeus, para os tementes a Deus, e em todo o tempo livre que ele tiver, ele vai pregar o Evangelho. Quando, mais tarde,
chegarem Silas e Timóteo com a ajuda financeira lá da Macedônia, aí ele vai se dedicar somente àquilo. Paulo não está pensando em ter nenhuma carreira. Você deve se perguntar por que ele sabia, como ele sabia fazer tendas? Porque rabinos eram estimulados a fazer, aliás, eram ordenados a fazer o seu trabalho de ensino, de julgamento, fosse o que fosse, a partir do seu próprio sustento. Eles não deveriam cobrar por isso. Então, todos desenvolviam alguma habilidade, geralmente herdada do pai, da família, para que eles pudessem fazer isso, se sustentar enquanto pregassem, enquanto fizessem o ensino da lei, como rabinos. Então, Paulo tinha uma profissão, ele era treinado nisso e utilizava isso, e agora ele utiliza isso para pregar o Evangelho. Então, veja, o trabalho não é exatamente o que ele gostaria de fazer. Eu gostaria de estar aplicando o tempo todo na pregação do Evangelho, no crescimento da igreja que vai surgindo aqui, mas não dá para fazer isso. Então, ele não fica perturbado com isso. Paulo não fica perturbado também pensando algo do tipo, acho que Deus está me repreendendo, eu devo ter feito alguma coisa errada, então Deus está tirando de mim, porque não diz lá que ao que mais tem, mais será dado, ao que menos tem, até o que tem será tirado? Então eu tinha tempo para pregar o Evangelho, agora eu não tenho mais tempo para pregar o Evangelho. Alguma coisa deve estar errada. Não, Paulo não tem esse problema, porque ele continua tendo uma perspectiva da eternidade, ele olha para a realidade a partir da eternidade, e porque ele tem senso de missão, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Se você quiser refrescar sua memória, leia o capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, que é a base do ensino, é o texto didático que está por trás desse texto descritivo. Quando Paulo diz, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É o verso 23 daquele capítulo que você conhece bem. Então, o que determina sempre é o Evangelho. Então, Paulo não está em crise aqui. A Deus me atrapalhou, a Deus está me repreendendo, a Deus está me tirando isso ou aquilo. Ele não está fazendo nada disso. Paulo entende que essas são circunstâncias da tarefa, circunstâncias do trabalho, circunstâncias da missão. Sabe qual é o pior tipo de pessoa na igreja para trabalhar na liderança da igreja ou em qualquer área da igreja? É aquela pessoa que só quer jogar com um time que está pronto. Eu tive alguns assim, aqui na liderança dessa igreja, saíram. Escolher, pensar os melhores para ter aquele grupo, aquela equipe e tal. Aí quando tem que trabalhar com formar a pessoa mais nova, aquele crente mais novo, aquele mais difícil, aquele que tem mais dificuldade para uma tarefa ou outra, aí já não dá e tal. Eu só quero quando... Paulo entende que essa é a missão, esse é o trabalho. Então, agora eu tenho que fazer tendas para me sustentar. Então, é isso que eu vou fazer para continuar pregando o Evangelho. A hora que for possível parar, eu paro para continuar pregando o Evangelho. Uma coisa só. O que determina o deslocamento dessa cidade para aquela é o Evangelho. O que determina se agora ele vai dar tempo integral ou parcial é o Evangelho. Segundo o chamado que Deus deu para ele. Se ele está sozinho, isso certamente pode desencorajar. E Deus, no entanto, aqui em Corinto, mais de uma vez deu encorajamento a Paulo. Primeiro, Áquila e Priscila. Daqui a pouco chegam Silas e Timóteo. E um pouco mais adiante, como os judeus rejeitam, como sempre fazem, né? Pelo menos a liderança rejeita, ele vai pregar numa casa ao lado da sinagoga, ele continua pregando lá e prega por 1 ano e meio. Mas Deus ainda manda uma visão, a luta em Corinto devia ser muito grande, porque Deus ainda manda uma visão para Paulo, uma noite lá, ele é despertado lá numa visão, Deus fala para ele, não temas, continua pregando, não te cales, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, tem muito povo nessa cidade. Depois disso ele ainda tem problemas e dificuldades, mas a promessa de Deus está lá, o encorajamento cada vez mais. Está sozinho, prega o Evangelho, está acompanhado, prega o Evangelho, está desencorajado, prega o Evangelho. E como já foi dito aqui, cada vez que você faz isso, o Evangelho se torna mais significativo para você, mais consistente para você. Significa que quando você prega o Evangelho, as pessoas se convertem na primeira vez que ouvem o Evangelho. Mas o Evangelho para você se torna cada vez mais denso, mais concreto, mais perceptível. Você começa a confiar mais no Evangelho à medida que você o prega. E quando você vai pregando o Evangelho, irmão, é como se você estivesse semeando. Todo mundo conhece a figura, não é? Você vai semeando. Não vai haver
crescimento, não vai germinar nada, não vai crescer nada se você não semear primeiro. Você não vai jogar com um time que está ganhando, você vai formar o time. Paulo chega numa cidade, não há igreja, agora vai haver uma igreja que você sabe como é que foi, como é que ela ficou. Mas vai haver uma igreja ali, para ser cuidada, para ser tratada, para ser consertada muitas vezes, mas vai haver uma igreja ali, Deus estará recebendo a adoração. É isso que você tem que fazer. Semeie, porque você tem missão. Nas circunstâncias em que Deus conduziu, ou através das quais Deus conduziu você, semeie. É isso que você tem que fazer. Como você aplica isso à sua vida, irmão? Eu poderia resumir isso talvez numa única pergunta. Você resolve seus problemas biblicamente? Porque fazer essa pergunta é o mesmo perguntar, você resolve seus problemas a partir da perspectiva da eternidade? Ou ainda, você resolve qualquer situação a partir da perspectiva do Evangelho? Eu vou resumir isso nessa pergunta. Você resolve qualquer coisa biblicamente? É isso que Paulo está fazendo aqui. Não deu para ficar em Atenas. Biblicamente, o que ele faz? Desiste. Não, isso não é bíblico. Chuta o balde. Não, isso não é bíblico. Começa a se lamuriar. Deus não está me abençoando. Deus não está me dando vitória. Deus não está me dando êxito. Não, isso não é bíblico. Confiar na providência é bíblico. Continuar pregando o Evangelho é bíblico. Então, Paulo vai para Corinto. Ele chega em Corinto, não tem crentes lá. O que Paulo faz? Vou esperar chegar alguém, aí eu começo. Não, isso não é bíblico. Você não precisa de ninguém junto com você. É muito bom ter alguém junto com você. Mas mesmo sozinho você ainda pode pregar o Evangelho. Isso é bíblico. Ah, só tem 2 pessoas. Uma cidade de 200 mil habitantes, somos só 3. Raciocinar desse jeito não é bíblico. Raciocinar, bom, temos 3 pessoas, olha só, não tinha ninguém nessa cidade, agora já somos 3. Que crescimento espantoso, não é? Isso é bíblico. Como que a gente vai se manter? Ah, vou esperar ter uma oferta. Primeiro eu vou ter que achar um jeito de mandar um recado lá para Timóteo e Silas. Se eu conseguir isso, quando eles tiverem um jeito, aí sim eu vou me dedicar a pregar o Evangelho. Senão eu vou ter que trabalhar. Enquanto eu estiver trabalhando, eu não posso pregar o Evangelho. Isso não é bíblico. Mas pensar, que bom, eu tenho uma profissão. Eu posso desenvolver essa profissão aqui para me manter, para pregar o Evangelho. Isso é bíblico. Se lamuriar, reclamar, murmurar da situação, não é bíblico. Você murmura das situações, nós todos gostamos de fazer isso, não é, irmão? Murmuramos do cônjuge, murmuramos dos filhos, murmuramos dos pais, murmuramos da nação, murmuramos do emprego, murmuramos do dia a dia, murmuramos da igreja, um monte de coisa. Não é bíblico. Se você tem perspectiva da eternidade para olhar as coisas e você sabe que está debaixo de missão, isso ajuda você a pensar biblicamente sobre as coisas. Você começa a olhar para seu marido, para sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para o seu patrão, para o seu empregado, para o seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, seu professor, seu aluno, seu vizinho. Você começa a olhar para essas situações biblicamente. É difícil isso para os irmãos? Quando eu falo isso, será que você nada toca na sua cabeça? Eu tenho certeza que os irmãos já têm ouvido pregação aqui, sabem como lidar com isso. A questão é se vão lidar com isso corretamente, biblicamente ou não. Você sabe que você olha para outra pessoa e sabe, essa pessoa é uma pessoa pecadora. Meu irmão é pecador. O irmão que está do meu lado aqui é pecador. O pastor que está pregando é um pecador. Mas são pecadores redimidos. Eles confessam a graça do Senhor Jesus, do Salvador. O Espírito Santo habita dentro de nós. Não somos perfeitos, é o que a Bíblia ensina a respeito da gente. Então eu posso esperar do pastor, do outro irmão, do meu cônjuge, do meu filho, do meu pai, seja lá de quem for, eu posso esperar momentos onde o pecado vai aflorar. Eu também lembro que eu sou pecador, então eu sei que o meu pecado vai tentar reagir pecaminosamente. Cumpre a mim confiar em Cristo, aprender a palavra dele para reagir biblicamente. Então você sabe como fazer. Se você tiver alguma dúvida, você tem pastor. Você não está sem pastor. Basta procurar o pastor e dizer assim, pastor, minha mulher fez isso assim, assim, e eu pedi licença. Peraí, querida. Aí vim aqui para saber, eu não sei como aplicar a doutrina. Se você passar por isso, pode me procurar, eu estou aqui para isso. Tem outros irmãos aqui que são maduros o suficiente para isso também.
O meu marido comprou um negócio que, olha, não era para comprar, não podemos fazer isso agora, mas ele foi lá sozinho, fez o troço. Vem perguntar, você não sabe o que fazer? Eu acho que você sabe. Mas se não sabe, vem. Biblicamente, vamos ver o que é. Vimos isso um pouco no domingo passado, não foi? Quando nós vimos a atitude de homens e mulheres na Bíblia, aqui. Não se lembra? Os irmãos estavam aqui às 5 horas. Os irmãos vêm para aproveitar, para crescer, né? Várias coisas de homens e mulheres. Domingo que vem nós vamos ver as atitudes positivas de homens e mulheres que fizeram o oposto daqueles. Mulheres que edificaram a sua casa e homens que criaram o céu. Ao invés de mulheres que derrubaram a sua casa e homens que criaram o inferno. Todos nós, em algum momento, fazemos uma coisa ou outra, irmãos. Cumpre a nós nos aproximar da semelhança com Cristo. Mas eu quero crer que nessa manhã o grupo que está me ouvindo aqui, pelo menos majoritariamente, sabe o que fazer. De qualquer forma, eu já disse, se você não souber, eu estou aqui. Fala comigo. Agora a questão é a gente se render, para a gente agir e reagir biblicamente. Você não vai fazer isso de uma hora para outra, é aprendizado, a gente vai aprendendo. Eu comecei o culto, a mensagem dizendo, mesmo os apóstolos e os profetas não sabem sempre exatamente aonde pisar, Deus vai conduzindo à medida que você se sujeita. Inclusive, Deus faz isso para que nós aprendamos a depender dEle, porque isso é a realidade, só que a gente age como se não fosse. Nós todos dependemos dEle. Você só está aqui essa manhã por causa dEle, foi Ele que permitiu isso, foi Ele que te deu vigor o suficiente para estar aqui, em maior ou menor grau, por causa dele. Mas só que nós achamos que não, nós achamos, em algum momento começamos a agir fora da perspectiva da eternidade. Então, irmão, se você quer pensar biblicamente, você deve perguntar isso. Eu resolvo as questões que chegam a mim internamente, externamente, biblicamente? O que significa, eu procuro olhar a realidade a partir da perspectiva da eternidade? Eu sei que eu estou debaixo de missão, minha tarefa aqui é uma tarefa que deve abranger toda a minha vida. Eu prego o Evangelho com a minha vida e com as minhas palavras. Os casais aqui que têm filhos, você sabe que você está pregando um evangelho para os seus filhos, com o seu modo de agir o tempo todo? Por que eu disse um evangelho? Porque vai depender. Se você reage biblicamente no seu trato com os filhos, você prega o evangelho de Jesus Cristo, senão você prega uma outra coisa qualquer, que seu filho e sua filha vão olhar para aquilo e vão dizer, não é bem aquilo que eu estou ouvindo na igreja, não. Se você aqui fala uma coisa, mesmo na aula da escola dominical, você consegue falar coisas interessantes, corretas até. Lembre-se, o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, estão olhando, estão te ouvindo. Mas não é bem isso que acontece lá em casa. Novamente, irmãos, nós estamos falando de perfeição, estamos falando de crescimento. E o crescimento tem que começar, como eu falei semana passada, por um ato decisão de fé. Decisão de fé não é que você espere alguma coisa para dar um passo de fé que vai pular um abismo. Não, não é isso não. Decisão de fé é principalmente um ato de rendição à palavra de Deus. Eu vou viver de acordo com aquilo que Deus está fazendo. Vou pedir a ajuda dele para viver de acordo com o que ele diz aqui. Vou buscá-lo, aí eu vou falhar muitas vezes, então eu volto à presença dele. Aí você começa a orar, você começa a buscar a Deus, porque você vê que você não está exatamente como que você está aprendendo aqui. Então você busca o Senhor, você começa a ter vida de oração, porque você percebe que sem oração você não consegue. Aí você lembra que você não consegue se lembrar. Vem para sua mente o fato de que você esquece muita coisa. Aí você volta à palavra de Deus continuamente para se fortalecer e se alimentar. Você começa a ter vida de leitura da Escritura. Aí você se lembra que isso tem que ser vivido, não somente lá dentro de você, guardado, quietinho lá, né? Como se, não, isso se vive no relacionamento com crentes e não crentes. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, João diz, não vem para mim contar a história de que você ama a Deus a quem você não vê. Então, você só vive a realidade da fé em relacionamento com as outras pessoas. Quando a sua fé é testada, quando você tem a oportunidade de exercê-la, a confiança no Senhor, para reagir e agir biblicamente.
Mas quando você começa esse exercício, toma essa decisão de fé, não é? Eu vou fazer o que a Bíblia... Aí você percebe sua fraqueza, você vai a Deus em oração, você volta à Escritura, e você vive no meio da comunidade, onde inclusive você vai receber ajuda e encorajamento. Aí você começa a crescer. Sua perspectiva de eternidade aumenta, intensifica e é consolidada. Seu senso de missão livra você de fazer coisas na igreja só por afinidade, de fazer trabalho só porque você gosta desse ou daquele grupo, ou dessa ou daquela atividade. Você começa a trabalhar para o Senhor, porque você tem missão aqui, lá fora, onde Deus te mandar. Então, nessa manhã, vamos ficar com essas duas coisas que eu gostaria que você pensasse e essa pergunta. As duas coisas são, você tem uma perspectiva da eternidade, quando você encara a realidade? Isso não é novo, já falei sobre isso anteriormente, eu quero que você intensifique suas orações, sua reflexão sobre isso. Segunda coisa, o senso de missão está vivo, senão ele precisa ser reavivado. Isso atinge cada um dos crentes, inclusive os mais novos, as crianças, os adolescentes, até o mais velho. Seja pastor, não seja pastor, seja líder, não seja líder. E a pergunta é, você resolve as questões que você enfrenta biblicamente? Sua reação é bíblica? Você começa a responder essa pergunta, então você vai encarar suas fraquezas, vai buscar o auxílio do Senhor em oração, da palavra dele e da comunidade para você crescer. Esse é o exemplo que a gente tem de Paulo, de Priscila, de Áquila e dos outros crentes nas Escrituras. Eles também tiveram dúvidas, eles também falharam algumas vezes, mas eles persistiram em confiar no Senhor, porque, como crentes, exatamente como eu e você somos, eles também afirmavam que o Senhor é fiel. E que nós cooperamos com Deus dentro da providência, quando tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Nossas decisões, embutidas ali, são da nossa responsabilidade, cooperam com o que Deus quer fazer na nossa vida e na vida das outras pessoas para o seu reino. E que o Senhor assim nos abençoe. Amém.